Hoje eu quero trazer um comparativo para quem quer fazer intercâmbio entre Irlanda e Nova Zelândia. Aqui vou falar sobre oportunidades, estilo de vida, entre outras coisas. Ambos os países vão ter benefícios, né, coisas negativas e positivas. Então quero fazer um comparativo e dentre esses comparativos nós vamos falar sobre estilo de vida, vamos falar sobre cultura, custo de vida, trabalho, viagens, clima, transporte, segurança, imigração, graduação e pós-graduação. São, acho que, os principais aspectos, né, ou assuntos que muitas pessoas devem se preocupar durante as suas pesquisas enquanto estão escolhendo fazer o intercâmbio na Irlanda ou na Nova Zelândia. Qual vale mais a pena? Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Bom, pessoal, então eu vou trazer aqui alguns aspectos sobre ambos os países. Confesso que, como um profissional da área, trabalhando com intercâmbio já há 11 anos, embora nós já tenhamos alguns alunos na Nova Zelândia, é um país que nós temos menos experiência do que na Irlanda. Porém, eu preciso contar uma coisa para vocês. Hoje, para quem ainda não me conhece, meu nome é Cauê, eu estou aqui no YouTube há 11 anos falando sobre a vida fora do Brasil. Morei na Irlanda durante muitos anos, moramos em outro país também, em Portugal. E hoje nós estamos passando uma temporada no Brasil e pensando para onde nós vamos dessa vez. Entretanto, eu tenho 2 filhos pequenos, um de 4 e um de 6 anos. Então nós nos preocupamos muito em relação à segurança, educação, saúde, principalmente nos principais países que nós poderíamos viver. Hoje eu tenho a cidadania europeia, né? Eu poderia escolher um país da Europa para viver. Entretanto, estou muito apegado à qualidade de vida dentro das minhas pesquisas que se tem na Nova Zelândia, tá? Então eu confesso que assim, embora a gente não tenha vasta experiência como a gente tem na Irlanda, eu tenho pesquisado muito, né? E as pesquisas realmente bem intensivas, né? Em relação a vários aspectos, tá? Principalmente qualidade de vida, no que se trata de poder de compra, saúde, né? O custo da saúde pública, escolas para as crianças, né? O nível de educação, a violência ou segurança, né? Entre outras coisas. E já tem alguns bons meses, né, que eu tenho feito essas pesquisas e eu gostei muito da Nova Zelândia. Então, eu acho que já conversei com bastante gente que está na Nova Zelândia, pessoas que já vivem lá por mais de 15 anos, além de pessoas que acabaram de chegar, né, o ponto de vista do estudante, do imigrante, a pessoa que já se tornou um cidadão neozelandês, né, em diferentes partes do país. Então, assim, estou um pouco inteirado, vamos dizer assim, né? E em breve estarei indo para Nova Zelândia também visitar as escolas, visitar os alunos. Então, acredito que se você for um inscrito do canal, você vai ter bastante informações a respeito desse lindo país, tá? Vamos começar então comparando o estilo de vida entre os dois países. Realmente, Nova Zelândia e Irlanda são 2 países bem distintos quando se trata de entretenimento, tá? Nova Zelândia, enquanto a Irlanda é um país bem festivo, vamos dizer assim, né? Se a gente pegar aí cidades como Dublin, Cork, Galway, né? Vão ser cidades aí que você vai encontrar dezenas de pubs, né? E diferentes tipos de baladas. Um pessoal que realmente gosta de uma festa, né? E a gente tá falando do povo nativo, de fato, né? Então, o povo irlandês é realmente um povo que gosta muito de festa, é muito descontraído, né? Até um pouco parecido com o brasileiro, quando se trata, assim, de interatividade, vamos dizer. E enquanto na Nova Zelândia é um país já mais pacato. Até mesmo Auckland, que é a maior cidade, é uma cidade que, embora você tenha ali bares, eventos, você tenha festas, não é a mesma coisa, tá, gente? Então, assim, se você é solteiro e busca por um destino onde você quer encontrar alguém ou, de repente, sabe, se divertir bastante, você vai ter isso na Nova Zelândia, mas eu acho que não vai ser tão bom quanto se você estivesse na Irlanda, não em termos de opções, tá? Na Nova Zelândia tudo fecha mais cedo, as pessoas são um pouco mais tranquilas, embora tenha, assim, uma festinha ou outra ali, não é muito forte do país. Nova Zelândia é para quem realmente procura paz, ok? Então, quanto a eventos, a Irlanda, eu vou dar um ponto positivo para a Irlanda aqui,
que vai ter muito mais coisas. Nova Zelândia vai ser mais, assim, questões de esportes ao ar livre, né? Um país que as pessoas valorizam muito a natureza, o contato com a natureza, a importância que a natureza tem para a qualidade de vida no dia a dia, né? Então, os esportes outdoor são como trilhas, bike, enfim, entre outros esportes que você encontra na Nova Zelândia com muito mais intensividade do que na Irlanda. Em relação ao povo, né, a população, né, a gente sabe que ambos os países têm bastante imigrantes, mas a gente está tentando aqui focar mais no povo nativo, né? Em diferentes aspectos, eu acredito que o povo maori seja um pouquinho mais reservado. As duas culturas são bem diferentes, né? Eu acredito que o povo maori tenha um valor maior pela sua própria cultura, né? Então, acho que é interessante vocês estudarem sobre a cultura maori antes de viajar para Nova Zelândia, porque é bem interessante, tem muita coisa bacana de se aprender, de conhecer sobre a cultura maori, né? Enquanto os irlandeses têm, claro, aquela cultura Irish, né? Mais assim, como eu falei, pessoas mais descontraídas. Eu não vou dizer que assim o irlandês é igual ao brasileiro, que chega fazendo amizade fácil. Não, não é isso, tá? Ambos as nacionalidades, eles são mais reservados, mas acho que os irlandeses, eles são mais abertos em conversar, enfim, principalmente quando tá num pub, né? Os irlandeses, né, eles têm todo um histórico britânico ali, porque foi uma colônia britânica até pouco tempo atrás, né? Enquanto na Nova Zelândia foi preservado muito a cultura maori, tá? Em relação ao estilo de vida, eu vou deixar mais ou menos nesse... Eu não vou colocar pontos, tá, pessoal? Porque acho que não faz sentido. Porque são diferentes, pode ser positivo ou negativo para um, depende do ponto de vista, tá? Bom, falamos aqui sobre estilo de vida, falamos também sobre cultura. Em relação à cultura, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da arquitetura, vamos dizer assim, né? Então, enquanto na Irlanda as casas são bem antigas, né? Embora hoje você vê em Cork, em Dublin, né? Acho que principalmente nessas duas cidades, bastante construções novas, né? A maior parte, né, dos imóveis são extremamente antigos, porque a Irlanda é um país muito antigo. E tem muitas casas que têm aí 200, 300 anos que estão lá do jeito que era antigamente, por fora pelo menos, né? Por dentro, obviamente, as pessoas vão fazendo as reformas, vão trocando a parte elétrica, né? Fazendo as manutenções conforme a tecnologia vão se avançando, as casas vão ficando mais modernas, mas com aquele aspecto mais antigo, tá? Quanto na Nova Zelândia, por ser um país mais novo, as casas normalmente tendem a ter uma arquitetura um pouquinho mais nova, um pouquinho mais moderna, fugindo um pouco daquele padrão europeu ali, tá? Em relação à arquitetura, em relação ao estilo de vida no sentido de jornada de trabalho. Isso é algo importante que vocês têm que saber. Ambos os países, você vai ter uma jornada de trabalho mais leve, dependendo do que você faz, tá? Por que leve? Porque se a gente comparar a países como, por exemplo, Canadá e Estados Unidos, que são dois destinos muito procurados por brasileiros, a gente percebe que a jornada de trabalho nesses países ela é extremamente intensa. As pessoas reclamam que não tem tempo para viver, ao menos descansar, né? As pessoas tiram 1 ou 2 semanas de férias por ano, o que acaba às vezes comprometendo a saúde, o emocional, enquanto o estilo de vida europeu e até mesmo neozelandês já são mais tranquilos, né? Em relação a isso, você consegue ter 4 semanas de férias por ano, remuneradas, né? Você pode tirar mais dias de férias além das 4 semanas em ambos os países, porém você não vai ser remunerado por isso. Mas você também não vai comprometer a sua carreira por isso, como nos Estados Unidos ou Canadá, exemplo, tá? Eu diria que assim, como a gente está tratando de intercâmbio, sabendo que a maioria das pessoas tem limitação no idioma e vão trabalhar no setor turístico, trabalhar com obra, esse tipo de coisa, os trabalhos vão ser pesados em ambos os países, você vai ganhar um pouquinho mais do que o mínimo. Na Irlanda é mais comum ganhar mais, assim, pessoas recebendo apenas o mínimo. Na Nova Zelândia você percebe que dependendo do que você faz, mesmo até empregos mais simples, você ganha mais do que o mínimo. Enfim, mas aí depois a gente vai falar sobre economia, se dá mais dinheiro num lugar ou não dá no outro, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o custo de vida. Enquanto na Irlanda
O atual salário mínimo está 13,50, na Nova Zelândia é 23,50. Então, Irlanda, euro, Nova Zelândia, dólar neozelandês. Se o seu objetivo é juntar dinheiro para mandar dinheiro para o Brasil, é preciso fazer um vídeo só em relação a isso, tá? Porque algumas pessoas dizem que Irlanda é melhor para fazer dinheiro e dependendo da situação até discordo. Talvez a Nova Zelândia seja melhor pelo fato de você ter um custo de vida mais reduzido dependendo da cidade onde você tá. Por quê, pessoal? O aluguel na Nova Zelândia é muito mais barato do que na Irlanda. Em relação ao salário mínimo, tá? Um intercambista na Irlanda que deseja morar numa kitnet sozinho, ter privacidade, ganhando um salário mínimo, não dá. Dá, mas não vai sobrar nada. Vai sobrar pouquíssimo, vai sobrar 200, 300 euros por mês, que não é o suficiente para você fazer uma poupança, de repente renovar um visto, fazer um outro curso, etc, tá? Por isso, na Irlanda, as pessoas dividem casa, né, para poder guardar um dinheirinho, e em Dublin tem que dividir até quarto, porque em Dublin nem quarto privado é difícil de você conseguir, é fácil conseguir por conta do custo, né? Hoje um quarto privado em Dublin tá para cima de 1.000 euros, né? Enquanto as pessoas alugam aí quartos compartilhados e pagam numa média de 600 euros. Já na Nova Zelândia, você até consegue pagar uma kitnet, um apartamentinho de um quarto com um salário mínimo. Talvez não em Auckland, mas em todo o resto do território neozelandês, você tem melhores condições ali, tá? Ganhando ali uma média de 23,50 a 27 dólares a hora, você inclusive vai ter aí uma folga, vamos dizer assim, de 1.500 dólares de sobra por mês alugando um apartamento, que é o suficiente aí para você juntar ao longo de um ano e meio, talvez 2, para investir em alguma coisa, investir numa graduação, uma pós, alguma coisa nesse sentido, tá? É claro que se você estiver disposto a dividir uma casa, né, tendo seu quarto privativo, vai sobrar bem mais, tá? Mas, enfim, eletricidade em ambos os países é muito parecido. Lixo na Nova Zelândia não paga, na Irlanda tem uma taxa. Internet na Irlanda é mais barato, na Nova Zelândia é um pouquinho mais caro. Alimentação vai variar muito. Acho que para comer fora na Nova Zelândia é mais caro do que na Irlanda. Entretanto, o supermercado vai ter muitas coisas ali que na Nova Zelândia é mais barato. Outras coisas na Irlanda vão ser mais barato. Então, eu vou deixar assim que mais ou menos pau a pau. Vamos dizer assim, muito parecido, tá? Se a gente generalizar, eu acho que o custo, né, da alimentação no geral entre supermercado e lazer vai ser mais ou menos a mesma coisa. Transporte em ambos os países, tirando Dublin em Auckland, né, a capital Dublin e Auckland, que é a maior cidade na Nova Zelândia, o pessoal não gosta dos transportes nos dois países, tá? Na Nova Zelândia tem uma vantagem aí, porque na Nova Zelândia você tem mais facilidade para ter carro, tá? O valor de um carro é acessível na Nova Zelândia e você não tem que pagar um seguro monstruoso para poder dirigir na Nova Zelândia e é muito mais fácil de você obter autorização para dirigir na Nova Zelândia do que na Irlanda. Na Irlanda você tem todo o processo de ter que tirar uma habilitação irlandesa, que é obrigatório porque as seguradoras de que é obrigado, né, você andar com seguro no carro, não aceitam a habilitação de outro país, nem aquela internacional lá, a PID do Brasil. Então você tem que tirar a habilitação irlandesa, isso custa dinheiro e leva bastante tempo, pelo menos 6 meses. O carro na Irlanda é ok, um carro antigo é acessível, porém o seguro vai sair mais caro do que o carro, mesmo tendo uma habilitação irlandesa, né? Então, eu acredito que transporte ali, a Nova Zelândia até, vamos dizer assim, o fato de você ter mais facilidade de dirigir, né, ter carro, é melhor, tá? Em relação à saúde, existe uma diferença bem grande, tá? Ambos os países, a saúde pública, né, ela não é 100% gratuita, tá? Na Nova Zelândia, você paga... Na Nova Zelândia, geralmente, você não paga nada, tá? O fato é esse. Você tem alguns casos que você pagaria uma taxa, mas você tem um seguro. O seguro muitas vezes cobre praticamente tudo. Já na Irlanda,
você tem o seguro que te cobre também, mas se você não tem, né? Obviamente, se você, por exemplo, deixar seu visto expirar e você ficar sem seguro, Deus me livre. Se você precisar internar, você tem que vender uma casa ali para pagar uma internação de 2, 3 dias ali. Já na Nova Zelândia, você não teria esse problema. E detalhe, tá? Existe uma diferença também na questão da qualidade do atendimento de saúde pública em ambos os países, tá? Irlanda não é muito famoso de ter um dos melhores atendimentos hospitalar do mundo, tá? Realmente, assim, as pessoas criticam bastante. Nós mesmos já tivemos aí dezenas de casos de estudantes da Enjoy que precisaram de atendimento hospitalar e a experiência foi terrível, terrível mesmo, para não dizer outra coisa. E na Nova Zelândia, a gente sabe que existe um descontentamento ou outro, até mesmo porque as pessoas estão muito acostumadas com saúde particular do Brasil, que é muito bom. Até mesmo pessoas que têm atendimento no SUS, dependendo da cidade, também aprovam e gostam bastante, né? Os médicos no Brasil são muito bons. E ambos países sofrem um grande problema, que é a escassez de mão de obra. Falta médico, falta enfermeiro. Por isso que é uma das áreas que mais dão visto de trabalho em ambos os países. Mas, pessoal, eu vejo muito menos reclamação relacionado à saúde pública na Nova Zelândia do que na Irlanda. Então, se isso for um fator importante para você, Nova Zelândia tem uma qualidade ali superior, tá? Em relação a lazer, né? A Irlanda vai ter pub pra caramba, muitos eventos, né? Dependendo da cidade, como Galway, Cork, Waterford também, mesmo sendo uma cidade pequena, tem um certo turismo, tem alguns movimentos ali no verão. Dublin o ano inteiro, Galway o ano inteiro praticamente, com os festivais e tudo mais. E muita festa, muito pub, etc, como eu falei, né? É um país muito bonito, a Irlanda dá para você pegar, viajar de carro, você pode alugar carro com a sua carteira de habilitação do Brasil, por até 1 ano, então você pode alugar, né? A própria seguradora, a locadora já te dá o seguro e tudo mais, então dá para você viajar com os amigos de carro, até mesmo de trem, né? Que é muito, muito bonito, para visitar os cliffs e tudo mais. Já a Nova Zelândia é um caso à parte. Parece até conto de fadas, né? Por um lado, você tem montanhas lindas, maravilhosas, na Ilha Sul, com as pontinhas das montanhas branquinhas de neve, né? Pelo menos no inverno e outono. E você tem o calor, você pode ir pra praia, você consegue entrar na água, dependendo se você estiver na Ilha Norte, por exemplo. Até mesmo no sul, né? No verão mesmo, você consegue ficar na água, enfim. Realmente, assim, a parte de lazer é diferente, né? Na Nova Zelândia você não vai ter tantas opções de balada, como eu falei, mas em compensação, coisas ao ar livre, assim, e a natureza. Realmente tem muita coisa para você fazer, encontro com os amigos, piquenique na natureza, dá para acampar sem precisar de camping, né? Você pode simplesmente alugar um carro compridão, uma van e dormir no carro, em um parque, enfim, é super gostoso. Então, acho que lazer ambos têm, mas são diferentes estilos, né? Bom, falei de carro, falei de seguro, poder de compra, né? Poder de compra é mais ou menos similar, eu diria que eletrônicos aí, pelo que eu tenho pesquisado, algumas coisas são mais baratas na Nova Zelândia, outras coisas são mais baratas na Irlanda, em relação ao salário mínimo, né? Eu acredito que roupas na Irlanda é mais barato. Eu vi para adulto, vi para criança, né? Eu achei a Irlanda estava um pouquinho mais barato. Mas eu acho que, num geral, assim, como a diferença é muito pouca, eu daria um empate aí, tá? Agora vamos falar sobre trabalho para intercambista, tá, gente? E aqui a gente pode colocar 2 perfis, aqueles que chegam com inglês 0 e aqueles que falam um pouquinho, já um básico ali, já um mais redondinho, né? Gente, trabalho em ambos os países tem, né? Depende muito do que você for fazer, depende também a cidade que você tá, né? E a época do ano. Porque vamos pensar o seguinte, turismo, né? Então, a maioria dos estudantes teria maior probabilidade de conseguir trabalho relacionado ao turismo. Trabalho em hotel, camareira, né? Trabalho em restaurantes, como garçom, kitchen porter, cleaner, barista. Trabalhar trabalhar com entregas, né? Então, tem vários tipos de trabalho relacionado ao turismo que, se você estiver numa cidade que tem um certo movimento turístico, chegar ali na véspera da alta temporada, você não vai ter tanta dificuldade para trabalho, né?
eu diria que na Nova Zelândia é até mais fácil, porque você já chega com visto, você não precisa correr atrás de visto. Na Irlanda você tem um processo, né? Muitas pessoas começam a trabalhar antes de obter o visto, de forma informal, mas na Nova Zelândia você já consegue autorização para trabalhar logo na primeira semana e você já começa a procurar trabalho, né? Existe em ambos os países trabalho em construção, né? Eu acredito que na Nova Zelândia paga melhor do que na Irlanda, né? E aqui eu tô falando, claro, tipos de serviços que você pode fazer, que é mais fácil, mais rotativo, que tem mais oportunidades para pessoas com baixo nível de inglês, tá bem? Então, em relação a trabalho, é o que eu falei. O salário na Irlanda é 13,50, Nova Zelândia 23,50. Na Nova Zelândia é mais comum pagar um pouquinho a mais do que o mínimo ali 26, 27 dólares a hora. Se você tiver na construção 29, 32, dá para chegar mais ou menos nessa média, né? Enquanto na Irlanda, se você tiver numa cidade que a mão de obra é escassa na alta temporada, eles podem pagar um pouquinho a mais, ali uns 14, 14,20, né? Mas não é muito comum, tá? A gente é mais comum pagar o mínimo mesmo. Mas em ambos os países há muitos relatos de pessoas que fazem mais do que as 20 horas, mesmo não podendo. E aí, como fazer isso, eu não sei, eu não posso incentivar. Não estou dizendo que é para fazer, eu estou falando que é o que acontece, tá bem? Então, ambos os países vocês vão conseguir trabalho, vocês vão conseguir dinheiro para pagar curso, renovação, pagar sua acomodação, pagar o seu lazer, né? Diferença é que na Nova Zelândia você consegue alugar um imóvel só para você. Pequenininho, simplesinho, uma kitnet, talvez um apartamento de um quarto só para você, tá bem? Não em Auckland, tá? Em outras cidades. Então, ambos os países é tranquilo, né? E aí, vamos falar um pouquinho sobre viagens, né? Viagens aqui não tem nem muito o que falar, né, gente? Eu até separei aqui o mapa para mostrar para vocês. Aqui é Irlanda, né? Você tem facinho, né? Todo o Reino Unido aqui, né? Dá para você ir para Londres, País de Gales, Manchester, Liverpool, Escócia, né? Aí dá para ir para Bélgica, Holanda, dá para visitar a França. Tá tudo perto, né, gente? Tudo muito perto aqui, toda a Europa, Alemanha, né? Então dá para você fazer muita coisa morando na Irlanda, né? Já na Nova Zelândia, pessoal, já é um pouquinho mais limitado. Eu diria que limitado a viagens apenas dentro do país, tá? Dá para visitar a Austrália, é um voo de mais ou menos umas 3 horas, não é lá muito barato, né? Acho que os voos na Europa são mais em conta. Aí entra aquela questão, né? Claro, você pode visitar também os países asiáticos aqui, ó. Bali, na Indonésia, né? Papua Nova Guiné, enfim, vários, Filipinas, Tailândia, eu acho bem legal, assim, sabe, essa cultura aqui, comida principalmente, paisagens, né, e o custo, né, também, para você poder viajar entre esses países aqui é bem bacana em relação à acomodação, alimentação e tudo mais, bem mais barato que a Europa. Agora, é aquela coisa, né, se você é uma pessoa que, eu quero ir para um lugar porque eu preciso viajar muito, então vai para a Irlanda. Agora, se você é uma pessoa que está buscando, por exemplo, uma imigração, você quer morar no lugar, né? Aí você tem que ver qual que se enquadra melhor ali com os seus projetos, né? E aí, ganhando um bom dinheiro, né? Trabalhando ali numa área mais específica do que os trabalhos mais simples, né? Para não falar subemprego, você vai ter dinheiro para viajar para onde você quiser, pelo menos uma vez por ano, tá? E tempo para isso você tem. 4 semanas de férias, você pode tirar mais umas 2, 3 semanas ali a mais, que você não vai comprometer sua carreira por isso em ambos os países, beleza? Vamos lá, voltar aqui, desculpa gente que o vídeo vai ficar longo, mas que eu não vou editar hoje não, que não vai dar tempo, tá? Vamos falar agora sobre clima. Bom, o clima em ambos os países, e agora eu volto no mapa de novo, tanto Nova Zelândia quanto Irlanda não são 2 países que são famosos por ter os melhores climas do mundo, tá? Irlanda, eu posso garantir para você que tem um clima mais chatinho, tá? É um país que venta, embora a Nova Zelândia venta bem, a Irlanda venta bem mais. E a Irlanda chove muito mais do que na Nova Zelândia. Cauê, mas eu fiquei sabendo que o clima na Nova Zelândia é chuvoso também. Depende. Se você tá aqui no norte, em Auckland, Tauranga, Ilha Norte no geral, até mesmo aqui em Wellington, vai ter mais dias de chuva por ano, tá?
Aí eu não sei explicar a questão, esse fenômeno da chuva, tá? Em Tauranga, no verão, primavera, é mais sequinho, tá? Vai chover mais ali no inverno. Mesma coisa aqui para Auckland. Agora, aqui, por exemplo, na Ilha Sul, em Nelson, é uma cidade que praticamente não chove, assim. Se for comparar com essas outras cidades, ou até mesmo Irlanda, é uma cidade bem ensolarada. Queenstown é uma cidade também que tem o clima bem, como eu posso dizer assim, mais equilibrado, vamos dizer assim, porque enquanto algumas cidades você tem maiores períodos ali de instabilidade de clima, né? Que nem em Christchurch, que num dia faz sol, calor, depois você tem que botar blusa, aí começa a chover, depois faz sol de novo. Em Queenstown é mais equilibrado, né? Você tem ali as estações do ano mais definidas. Quando é calor, o céu azulzinho. Inverno, né? Faz aquele friozão, às vezes neva, né? Então, assim, no verão dá para você entrar na água, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. Então, depende muito de onde você tá na Nova Zelândia. Eu diria que o clima é mais, vamos dizer assim, mais tranquilo de suportar. Não é um país, ninguém pode falar que é um clima parecido com a Austrália, porque não é um país que é mais gelado, tá mais próximo do hemisfério sul. E as cidades que sofrem mais com vento, pessoal, são as cidades que são mais desprotegidas ali do vento sul, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui Dunedin, Christchurch, embora tenha aqui uma barreira, o vento pega forte aqui em Christchurch. Wellington é a cidade que mais venta do mundo, tá? Inclusive tem até fotos, né, do monumento da cidade Wellington voando assim, né? Então, essas cidades que estão mais desprotegidas do vento sul são as que sofrem mais. Por isso que o Nelson é mais protegida por essas montanhas, é mais tranquilo. Queenstown também, como vocês viram nas fotos ali, ela é bem rodeada, né, de montanhas, né? Então, por conta dessa, vamos dizer assim, essa geografia, né, essas cidades, essas localizações são mais tranquilas, tá? Mas não é um país que vai fazer, por exemplo, dias de 30 graus para cima. Pode bater 30 graus, mas não é muito comum. Mas ambos os países, quando faz, por exemplo, 20 graus, você já bota bermuda, já bota camiseta, porque a impressão que dá é que a sensação térmica é mais abafada. Mesmo nessa temperatura mais baixa, você consegue ficar tranquilo ali só de blusa e camiseta, tá? Se não tiver ventando muito forte, obviamente. Falamos de clima. Agora já falei de transporte, né? Então vou pular essa parte para não ficar muito comprido. Já estamos com quase 30 minutos. Segurança. Essa aí é uma que aflige muitas pessoas, né? Bom, o que eu posso dizer assim? Tentar resumir aqui, mas valeria fazer um vídeo só sobre isso. Ambos os países são seguros. Ambos os países estão em top 5 países mais seguros do mundo, tá? Em várias pesquisas, vocês podem dar um Google aí, atrás somente de Finlândia e Dinamarca, se eu não me engano, mas enfim, Irlanda, se eu não me engano, está em terceiro e Nova Zelândia em quarto. Porém, Nova Zelândia é um país um pouquinho maior, eu diria que os maiores índices de violência estão em Auckland, talvez um pouquinho em Christchurch, mas assim, não é muito comum. Na Irlanda é um pouquinho mais comum você ver violências, e não tô falando violência grave, tá? De tiro, facada, esse tipo de coisa é mais raro de acontecer. Mas na Irlanda você tem mais incidências, né, de violência na capital, Dublin, né, que é uma capital realmente muito saturada, né, de população, de imigrantes, né, pessoas de outras culturas também. Então a gente acaba vendo que na Irlanda a gente tem maior número de relatos, né, de ataques, principalmente. Então, na Nova Zelândia, você não vai ter esse problema de ataque de pessoas de xenofobia, por exemplo, os knackers que tem na Irlanda não existe na Nova Zelândia, né? O que você vai ter é furto, né? Furto de pneu de bicicleta ou de bicicleta, furto de alguma coisa que está dentro de um carro que ficou aberto, né? Esse tipo de coisa são, vamos dizer assim, não é nada comparado a, por exemplo, os Estados Unidos, que realmente é tiro, é morte, não sei o quê, né? Quando você for ver ali o índice de mortalidade por seguido de algum tipo de violência nos ambos os países é bem incomum, tá? Então, mas se você
se preocupa até mesmo com essa questão de furto, esse tipo de coisa, eu sempre recomendo morar no interior. Mas ambos os países são extremamente seguros, tirando essa questão dos ataques em Dublin, que é bom ficar um pouquinho de olho. Cork também tem uns índices, mas assim, é muito pequenininho. Limerick, né, o pessoal também tem falado assim, mas nada comparado a uma cidade do interior do Brasil, por exemplo, tá? Imigração, outro ponto importante que todo mundo vê. E isso, gente, é uma coisa que, pensando hoje, se eu pudesse voltar... Se eu tivesse conhecido mais a fundo a Nova Zelândia, quando eu comecei a trabalhar com intercâmbio, muitos dos nossos clientes eu teria enviado para Nova Zelândia, tá? Por quê? Na Irlanda você consegue oportunidades para ter um visto de trabalho, uma residência, futuramente uma cidadania, tá? Só que é mais difícil. Por quê? Porque na Irlanda você tem o Critical Skills, que são determinadas áreas de trabalho que te beneficiam com visto Stamp 4, que é um visto de trabalho que é como se fosse uma residência permanente. Você fica ali 5 anos com esse visto e você pode aplicar para sua cidadania irlandesa. Mas são algumas áreas. As mais comuns são tecnologia, engenharia, área da saúde, né? Tem outras, mas assim, mais comum de conseguir visto de trabalho é nessas áreas e depende muito do que você faz dentro dessas áreas, tá? Na Nova Zelândia, não. Na Nova Zelândia, muitos estudantes que vão com um curso de 6 meses acabam nem renovando porque já conseguem um visto de trabalho. Porque na Nova Zelândia você consegue sponsor, que é uma pessoa que te ajuda a aplicar para o seu visto de trabalho em qualquer área. Basta ser um empregador que tenha uma credificação do governo, que autoriza esse empregador a contratar pessoas internacionais que esteja elegível a visto de trabalho. E não precisa ser um engenheiro, não precisa ser um enfermeiro, não. Você pode trabalhar num supermercado, você pode trabalhar com uma empresa, uma cozinha. Não tem, sabe? É claro que vão ter algumas áreas, uma área chamada Green List, tá? Que o seu caminho para a cidadania vai ser muito mais prático do que você pegar um trabalho numa área que não está na Green List. Você vai ter o visto de trabalho, você vai ter o direito de residir no país, porém, você vai ter que contar um processo, uma caminhada até chegar na sua residência permanente. E após a sua residência permanente, conta 5 anos para você poder aplicar para a sua cidadania neozelandesa. Então, isso aí pode demorar mais de 10 anos. Agora, se você se capacitar dentro do país para uma dessas áreas da Green List, são muito mais do que o Critical Skills na Irlanda, você já consegue direto a sua residência permanente para estar dentro dessa lista do Green List. Tem algumas áreas que você precisa de 2 anos, algumas áreas que você já entra direto para residência permanente. Aí são só 5 anos. Só que o mais interessante de tudo é que se você já está com o inglês ok, sabe, você não precisa ficar renovando o visto de estudos toda hora. Você consegue visto de trabalho, mesmo nos trabalhos mais simples possíveis. Basta você conseguir um contrato de um accredited employer, né? Ou seja, um empregador que tem uma credencial que autoriza contratar profissionais internacionais. Então, em relação à imigração, eu posso dizer que Nova Zelândia é uma vantagem, tá? Graduação, né? Como eu falei, ninguém quer ficar para sempre ganhando salário mínimo, né? O pessoal quer trabalhar numa área que pague bem. E a graduação na Irlanda vai ser mais barato, tá? Vai ser mais barato. Você consegue cursos aí na Irlanda por 8 mil, 6 mil euros o ano, né? Dependendo da área, talvez um pouquinho mais, 10, 12 mil e tal. E depende da universidade, obviamente. Enquanto na Nova Zelândia, a graduação é mais cara. Os cursos variam entre 18 até 22, até 24 mil dólares ao ano, tá? Dá para aplicar para uma bolsa, de repente, dependendo do seu perfil, você até consegue um desconto e tudo mais. Mas eu acredito que na Irlanda sai um pouco mais barato, tá? Agora, tem que ver. Às vezes a pessoa divide uma casa na Nova Zelândia, não é muito de sair, consegue guardar dinheirinho certinho. Talvez a Nova Zelândia seja ali uma vantagem. Por quê? Estudantes de graduação, se você estiver fazendo um curso que está relacionado a profissões da Green List, você tem
direito a trazer os seus dependentes, esposo, esposa e filhos, no mesmo visto de estudos de graduação, tá? Enquanto na Irlanda não dá. Na Nova Zelândia, um estudante de graduação soma 1 ponto por ano acadêmico. E se você tiver 6 pontos, você já está apto a aplicar para sua residência permanente. Então, uma graduação que dura 3 anos, depois você tem mais 2 anos de visto, livre para trabalhar no país. Ou seja, são 3 pontos pela graduação, mais 1 ponto por experiência de trabalho na Nova Zelândia também conta, tá? Mesmo agora, se for um trabalho relacionado à Green List, você já consegue a sua residência permanente, dependendo da área, direto, tá? Já na Irlanda, não. Você faz a graduação, você tem depois um visto pós-estudo, né, para você trabalhar, mas isso não significa que você tem... você até tem, né? Claro, você vai ter vantagens ali sobre alguns candidatos para poder conseguir um trabalho, um visto de trabalho também, tá? Mas aí eu diria que ambas são parecidas. A vantagem da Nova Zelândia é que você consegue ter os dependentes, tá? Pós-graduação eu já vejo vantagens na Nova Zelândia, tá? Talvez seja um pouquinho só mais caro, mas não muito mais caro do que na Irlanda. Em compensação, na Irlanda é 1 ano, o curso, né, de pós-graduação na Irlanda é 1 ano. Depois você tem mais 2 anos de visto aberto para trabalhar na área que você fez a sua pós. Enquanto na Nova Zelândia, o visto é de 1 ano e 4 meses e depois você tem mais 1 ano para trabalhar na área que você fez a sua pós. Mas por que é mais vantagem a pós-graduação? Porque em qualquer área na pós-graduação você pode trazer dependentes, na Irlanda não. E detalhe, a pós-graduação já te soma 5 pontos para sua residência permanente, tá? Então você praticamente já sai da pós-graduação quase que pronto ali para conseguir uma residência permanente, dependendo da área que você atuar, você vai precisar de mais 1 ano ou já entra direto, tá? Então, acredito que a pós-graduação na Nova Zelândia te dá esse benefício. E aí, claro, com você sendo um profissional com bacharel ou uma pós-graduação, você vai ter bons salários em ambos os países, muito mais oportunidades em ambos os países, tá? Vocês vão receber aí para trabalhar em bons cargos, né? E salários aí que a gente pode contar aí na Nova Zelândia ali, algo em torno de 70, 80 mil dólares o ano, né? Se, por exemplo, dentista ganha muito bem na Nova Zelândia, muito mais até do que na Irlanda. Mas, enfim, seria assunto para outro vídeo, se a gente ficar comparando profissões e salários aqui. Mas o que eu queria trazer para vocês é alguns pontos que acho que são muito importantes a gente colocar em relação ao que vale mais a pena ou não em relação ao intercâmbio, que tem mais oportunidades ali de imigração, que hoje é Irlanda e Nova Zelândia, tá? Mas acima de tudo, pessoal, acho que vocês têm que definir bem o que você quer depois, né? O objetivo nunca pode ser, quero chegar lá. Não. O que você quer nesse país? Tem que ver qual país combina mais com você, como pessoa, para o seu estilo de vida, mas principalmente para o seu projeto de imigração, tá? Qual é mais fácil, enfim. É importante que você tenha um plano para isso, para você atingir o seu objetivo. E lembrando, vocês sempre podem contar com o nosso apoio. A gente tem aqui o nosso WhatsApp na telinha, na descrição do vídeo. Lembrando, a Enjoy está com uma promoção especial agora de Dia dos Namorados, tá? Todo mundo que fechar com a Enjoy a partir de hoje, até o final do mês de junho, vai ganhar aula de inglês particular gratuita antes da sua viagem. Então vão ser 1 mês aí de aula particular com o nosso teacher Matheus, que ele vai te preparar para viagens, situações de aeroporto, de busca por acomodação, entrevista de trabalho, etc. Vai ganhar também um curso de barista, para você também sair na frente aí dos candidatos para trabalhar nos empregos na área do turismo, né? E 50% de desconto no seu seguro médico, tá? Então lembrem que vocês podem contar com a gente, nosso contato aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te dado uma luz, né? Se vocês quiserem, a gente pode aprofundar mais em relação a algum desses temas que eu comentei aqui com vocês hoje. É só vocês deixarem aqui nos comentários, que vai me ajudar muito a entender melhor o que você está buscando, o que você quer saber de maiores informações sobre ambos os destinos, tá bom? Isso me ajuda muito deixando o like para esse vídeo impulsionar um pouquinho, né? Nosso canal está chegando a quase 90 mil inscritos.
Agradeço demais se você for um colaborador, tá bem? Vou ficando por aqui. Desculpa aí pelo podcast, mas é assim, né? É um assunto mais específico, demanda mais tempo. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers.